paz, igreja. Amém. Estaremos meditando no livro de João, capítulo 14, verso 15 até o verso de número 31, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ainda que tenha os meus mandamentos, ou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Queremos meditar na seguinte grande ideia: crendo em Cristo, seremos capacitados a viver diante das incertezas da vida. Então, nesse texto, Jesus ainda está reunido com os seus discípulos naquele jantar de Páscoa, naquela última reunião antes dele ser preso, antes dele ser morto, aquela reunião de despedida. Na última mensagem, falamos sobre a promessa da morada eterna com o Pai Celestial, desde que seja pelo caminho correto, desde que creiamos que Jesus seja esse caminho, bem como a verdade e a vida. Se assim procedermos, desfrutaremos da vida eterna com Deus e teremos uma morada preparada no céu para nós. Mas é importante que saibamos que não devemos nos acomodar só porque já temos um lugar garantido na morada celestial. Temos o desafio de conhecer mais a Deus e nos relacionarmos com Ele. Também temos o desafio de sermos instrumentos nas mãos dEle para alcançarmos outras pessoas. Jesus também nos instruiu a respeito daquele momento específico que eles passariam quando da sua morte, apesar de prometer que eles passariam a eternidade com ele. O tempo estava chegando em que eles estariam só aqui neste mundo, sem a sua presença. Talvez eles se sentissem perdidos por curto espaço de tempo. Eu quero dizer com isso que, às vezes, igreja, nós nos sentimos assim também, como aqueles discípulos, quando da morte até a ressurreição de Jesus, nos sentimos ou nos sentindo sozinhos, como que perdidos, desnorteados, desamparados. Eles estavam, nesse sentido, assustados, sem saber exatamente
o que aconteceria com as suas próprias vidas. É assim que você tem se sentido nesta pandemia, assustado quando as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos que acontecesse, como nós esperamos que elas aconteçam. Às vezes passa pelas nossas cabeças até sentimento de dúvida em relação se Deus sabe mesmo o que está acontecendo com cada um de nós, com a humanidade. Mas antes de partir, Jesus procurou esclarecer para os seus discípulos essas dúvidas naquele jantar de despedida com eles. Vejam lá o verso de número 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus sempre sabe o que vai acontecer, o que se passa e vai se passar nas nossas cabeças. Embora no meio das lutas a gente duvide disso. Nesse verso, ele está se antecipando ao fato. Ele está dizendo aos seus discípulos todos os fatos com antecedência. Ele está dizendo que vão acontecer algumas coisas que para eles são novas, muito assustadoras, é claro. Por isso quero que vocês saibam, para vocês não se surpreenderem. Então Jesus nos estava alertando para não serem surpreendidos. E assim ele faz conosco também, através da sua palavra. Então aqueles homens ficaram tensos diante dessa informação, tendo em vista que eles haviam deixado seus trabalhos para seguir a Jesus. Eles tinham a expectativa e a confiança de que Jesus era realmente o Messias, aquele que haveria de implantar o reino. No entanto, Jesus está vindo com umas conversas que os estavam deixando preocupados, dizendo que os deixariam só, dizendo que eles não poderiam ir para o lugar para onde ele iria. Jesus estava anunciando: entre vocês há um traidor que vai me entregar, eu vou ser preso e vou ser morto. Naqueles momentos, eles não entendiam muito bem isso, eles estavam realmente preocupados, tensos, desanimados, angustiados, amedrontados, como geralmente nós temos nos sentido nesses dias. Às vezes também não entendemos aquilo que Deus já nos disse, quando estamos passando por estes momentos de dúvidas e incertezas. Jesus fala aqui no verso 27 algo para acalmar o coração deles. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra de conforto, que palavra de esperança é essa? Palavras do próprio Cristo, para nós, para eles. Então os discípulos estavam analisando a situação, o fato de terem deixado tudo para segui-lo. A iminente ausência de Cristo era um fato que causava temor, causava dúvida no coração deles, se eles realmente haviam tomado a decisão acertada quando largaram tudo para seguir a Jesus. O fato de que se encontrariam desamparados, sozinhos, sem rumo, o que fazer nesse momento, o que fazer diante de uma situação como essa? Eu creio que todos nós já vivemos ou estamos vivendo situações assim. Lá no verso 1, Jesus disse algo muito interessante: não se turbe o vosso coração, meus discípulos, credes em Deus, crede também em mim, tudo o que eu vos tenho dito. É uma palavra que eles precisariam acreditar naquele momento, e nós também. Então, diante da incerteza e insegurança dos discípulos, por causa da ausência física de Jesus entre eles, Jesus dá uma palavra para que eles confiem nele como o Cristo, o Filho de Deus, tendo em vista que ele já prometeu que caso eles crescem nele, eles desfrutariam de uma morada eterna na presença dele. Está aqui no verso 1, 2, 3, até o verso 6
E nós, igreja, Cristo se encontra ausente também nesse momento. Ele não está aqui em carne e osso, como esteve com os discípulos naquela reunião. Ele não está aqui fisicamente. O que ele espera de nós, seus seguidores, o que devemos fazer diante desta realidade que nós estamos envolto nela. Então é nesse contexto de motivação, de perseverança, que Jesus ele dá 3 preciosas informações para que eles continuem crendo nele. A primeira: é sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus nos informou sobre 2 fatos que aconteceria a partir daquele momento. 2 dos fatos mais importantes do cristianismo. Ele estava anunciando sobre a sua morte, que estava para acontecer. No verso 18 e no verso 19 ele diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Por um momento, vocês não vão me ver, vocês podem até ter o sentimento de que estou deixando vocês como órfãos. Órfão significa alguém desprovido da presença do seu provedor. Era assim que eles estavam se sentindo naquele momento, como alguém que não tinha a presença física do seu mestre. Então Jesus estava dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos. Embora eu vá estar ausente por um espaço de tempo, Jesus está dizendo isso para confortá-los e animá-los, dando-lhes esperança, mesmo tendo ele a missão de salvar a humanidade. Ele não poderia deixar de fazer o que veio para fazer, que era entregar a sua vida para que a humanidade se aproximasse de Deus novamente. Ele teria que ir para aquela cruz e nela ser devidamente punido por Deus por todos os pecados de toda a humanidade, inclusive dos discípulos. A justiça seria feita, um cordeiro seria sacrificado, mas nesse momento de condenação, Jesus estaria inacessível aos seus discípulos. Eles precisariam entender isso, que não daria para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. O segundo fato, nesse primeiro ponto aqui, é sobre a ressurreição. Jesus mesmo falou: mais um pouco e vocês me verão. O mundo não vai me ver, mas vocês me verão. Jesus estava se referindo ao fato que depois da sua morte, ele voltaria para junto dos seus discípulos. Ou seja, ele estava anunciando também a sua ressurreição. As Escrituras atestam isso. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, descreve a morte de Cristo em detalhes. Mesmo tendo vivido 700 anos antes de Cristo, lá no verso 10, o profeta, depois de falar da morte do Messias, disse: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele está profetizando, dizendo que ele morreria, mas chegaria a ver o resultado do seu trabalho e teria os seus dias prolongados. Ou seja, além da morte, ele ressuscitaria. Jesus estava anunciando isso aos seus discípulos: eu vou morrer numa cruz no lugar de vocês, da forma mais vergonhosa possível, mas logo depois eu ressuscitarei, como prometido. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar e eu ainda vou me manifestar a vocês. O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver novamente. Isso era algo difícil de alguém entender naquele momento. Eu creio que nós também, se estivéssemos lá, também teríamos dificuldade de entendimento. No verso 20, ele diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É até natural que eles não conseguissem entender, nem associar a ideia do Messias morto, já que ele veio para a função de um libertador. Ainda que eles visualizassem a morte
Eles não conseguiam ter a esperança de que ele ressuscitaria. Mesmo assim, Jesus os estava confortando. Depois da ressurreição, vocês vão entender o que eu disse. Lá em Lucas 24, nós podemos perceber como isso aconteceu na vida de alguns discípulos através daquele episódio da aparição de Jesus aos 2 discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, talvez seja o estádio de Itaquerão, de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam um com o outro, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém a não saber das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O interessante é o interesse demonstrado por Jesus, mesmo sabendo do que eles estavam falando. O diálogo continuou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja o que diz o verso 31 e 32. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, queridos, antes da morte e da ressurreição, Jesus falou aos seus discípulos e eles não entenderam. Disse também que depois eles entenderiam. Disse que os não deixariam órfãos e que voltariam para eles. Então Jesus os informou para que eles soubessem como deveriam agir na sua ausência. E de fato voltou para eles. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o capítulo que retrata a ressurreição de Cristo, diz que ele apareceu a Cefas e aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e por último foi visto pelo apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo. Mas mesmo depois dessas aparições, ele foi embora, ascendeu aos céus, mas prometeu que vai voltar um dia novamente para buscar a sua igreja. Estamos meditando sobre 3 preciosas informações dadas aos discípulos para que eles continuassem crendo em Cristo e nós também. Segunda informação é sobre o seu amor. A nossa sociedade fala de amor como um sentimento, mas o amor é uma escolha. Jesus não estava falando de um amor romântico, de um amor de amigos, de um amor de pai, de filho, de mãe, mas do próprio amor de Deus, dele pelos seus discípulos. No Antigo Testamento, o conceito de amor é diferente do que o mundo prega hoje em dia. Lá em Deuteronômio 6, o verso 5 e 6, nós lemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o que significa amar a Deus, igreja? É amar de coração, de alma, de força, de entendimento, amar no todo. E na sequência, ele ensina que essas palavras devem estar no coração. Então, no conceito do Antigo Testamento, amar significava fazer a vontade de alguém. No caso do texto, esse alguém é a pessoa de Deus. Então, quando nós lemos João 14, o verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus estava dizendo que amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus não é cantar cânticos e hinos com juras de amor, sermos religiosos,
dizendo que fazemos coisas que na prática nós não fazemos. Eu anotei alguns exemplos aqui dos nossos hinos, dos nossos cânticos. Hino 543, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes refletirei sua luz. Um cântico, por ti darei a minha vida. Então, tem muitos que nem doam tempo, nem coisas materiais, quanto mais doar a própria vida. Então, amor é guardar os mandamentos, amar significa se adequar à vontade de Deus. Amor subentende conhecer o que a outra pessoa aprecia, se interessa e gosta, seja o próprio Deus ou alguém que você escolheu amar. Amor implica em conhecer os desejos do coração de Deus, como Jesus fez. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então Jesus reconhecia que precisava ir para o Pai e que o Pai era maior do que ele. Então o objetivo de Jesus aqui não é comparar a sua natureza com a do Pai, mas a sua condição momentânea. Ele está dizendo que eles deveriam alegrar-vos por ele deixar esse estado de sofrimento e humilhação e retornar à glória que ele teve com o Pai antes que o mundo existisse. Então o objetivo dessa expressão é consolar também os discípulos em vista da sua ausência. Ele faz isso dizendo que se ele for embora, o Espírito Santo descerá. Em todo o Evangelho, vemos que o alvo de Jesus é falar as palavras do Pai, fazer as obras do Pai. O objetivo de Jesus é obedecer ao Pai. Isso é amor. Não podemos chamar de amor qualquer outra prática ou expressão que não seja a ação de obediência às palavras de Cristo. Então, o amor de Deus se estende a todo homem, e todo homem pode chegar a Deus por causa do ato da bondade de Deus. Como é que o ser humano pode fazer isso, igreja? Somente pela fé nesse ato de bondade de Deus, mais nada, mais nada. Quando você entende o Evangelho e expressa, Senhor, eu creio que o Senhor já pagou os meus pecados naquela cruz, eu creio em Ti, eu quero confiar a minha vida a Ti, eu quero estar contigo nesta morada na casa do Pai por toda a eternidade. Então Ele nos recebe, somos alistados no livro da vida como filhos de Deus, garantidos pelo próprio Deus, independentemente do que já fizemos nessa vida. Não existe condição qualquer que não seja a fé para alguém participar da família de Deus. Não há nenhum mérito do ser humano, por melhor que ele seja. Como alguns afirmam, eu nunca matei, nunca roubei, sou uma pessoa boa, salvação é mera graça de Deus, é só graça e de graça. Essa condição de filho garantida exclusivamente por Deus, que com um simples crer nos é creditada, pode ser vivenciada por formas distintas. Para quem tem filhos, sabe muito bem que há filhos que são mais acessíveis ao seu carinho, outros não, são mais resistentes. Alguns filhos são mais atentos ao que os pais falam, enquanto outros filhos são mais indiferentes aos conselhos dos pais. Nenhum deles deixa de ser filho por causa do que fez ou deixa de fazer, apenas a relação com os pais é diferente. Se por um lado, no primeiro nível, Deus amou todos iguais por causa desse amor que Ele entregou o seu Filho, esse amor é geral. Por outro lado, depois que você é filho, você pode estar no nível ou no outro nível de relacionamento com o Pai. Olha o verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se por um lado todo mundo foi amado por Deus, toda a humanidade, sem exceção,
E unicamente pela fé podemos desfrutar da condição de membro da família de Deus. Uma vez membro da família de Deus, você pode ser um filho que ama mais a Deus ou ama menos a Deus. Você pode ser um filho que obedece mais a Deus ou que obedece menos a Deus. Se somente você é um filho que ama, um filho que obedece, então deixe-me lhe dizer uma coisa. Jesus estava falando, se for assim na sua vida, eu vou te amar, meu Pai vai te amar, e eu vou me revelar mais de mim a ti. Isso não é graça livre, igreja. Está disponível a todos, mas depende de cada um. Se gostaríamos de ser íntimos de Deus, depende de cada um de nós, da nossa atitude para com Deus, da postura para com Ele, da maneira como administramos o que Deus quer para a nossa vida. Novamente o verso 21, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha o verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós, a Trindade, o Espírito Santo de Deus também. Sem dúvida, igreja, as Escrituras nos dizem que todo filho de Deus foi selado e ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus estava falando de uma outra condição de habitação que tem a ver com a consciência ou com a convivência com Deus, com o relacionamento, com a intimidade com Deus. Uma forma em que você conhece mais de Deus, prova mais dele e é mais íntimo dele. Somente somos filhos de Deus se nós demonstrarmos essa intimidade, esse relacionamento com ele. Qual é a condição para isso? Guardar os seus mandamentos. Ouvir o que ele fala e estar desejoso de conhecer mais a sua vontade. Então, na medida que somos indiferentes com o que Deus fala, Deus também é indiferente conosco. A salvação é totalmente pela graça, mas a condição de filho que vamos viver vai depender da sua resposta e da sua seriedade para com Deus. Você estabelece um tipo de relacionamento com o Senhor em que Ele te pergunta, tu me amas? Obedece à minha palavra, eu vou te amar mais. Meu filho vai te amar mais. Somente nessas condições. Eu vou me revelar cada vez mais e nós vamos ter intimidade. Você terá mais de mim na sua vida. Você me buscará mais e me desejará mais. Estamos falando sobre 3 preciosas informações dadas aos discípulos para que eles continuassem crendo em Cristo. A terceira e a última é sobre a obra do Consolador. Antes de falar da promessa do Consolador, do verso 16, ele fala sobre aqueles que o amam, dizendo que esses guardam os seus mandamentos. Na sequência, ele vai falar sobre a pessoa que os ajudará a amar da mesma forma que ele amou. Paulo, lá em Romanos 3, verso 19 e 20, interpretando a lei, ele diz que ela nos foi dada para percebermos como somos incapazes de cumpri-la. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos deu o Espírito Santo. Jesus estava dizendo, eu vou enviar a vocês um outro conselheiro, um paracleto, uma outra pessoa da mesma essência que eu, que tem a função de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, estimular, interceder, semelhante a um advogado que tem a função de defender e estar ao lado no momento que mais precisa o seu cliente. Jesus está dizendo, eu vou clamar para o Pai e Ele vai mandar para vocês um outro, e o outro é o Espírito Santo da parte de Deus. Não é mais Jesus, Ele vai embora. O verso 17 diz que Ele é o Espírito da verdade. Jesus estava prometendo aos seus discípulos, naquele momento de incerteza, que apesar da sua ausência, as verdades de Deus seriam mantidas em suas vidas. Ou seja, o Espírito Santo foi dado para entendermos as verdades de Deus e para nos orientar e ajudar no dia a dia. É Ele quem nos capacita a fazermos a vontade de Deus.
Paulo, ainda em Romanos, agora no capítulo 8, 3 e 4, ele escreveu assim: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos absolutamente incapazes de cumprir a lei de Deus, mas isso não significa abandonar o conceito e usar isso como justificativa para nem sequer tentar se esforçar para fazer a vontade de Deus. Tem muito crente se escondendo atrás das coisas difíceis da Bíblia. Dizem que isto era para homem como os apóstolos, como os heróis da fé lá de Hebreus. Eu diria que é impossível, porque nossa carne não gosta, não aprecia. Enquanto estivermos nessa vida, carregaremos um corpo mortal totalmente inclinado e comprometido a fazer os propósitos que não são os de Deus. Por isso que Paulo disse lá em Romanos 7, 24, o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, se depender de nós, o mundo ele não será todo evangelizado. Não será todo evangelizado. Se depender de nós, as pessoas não serão perdoadas. Se depender de nós, não vamos conseguir fazer as coisas que Deus exige de nós. É impossível por causa de nós mesmos e não por causa dos outros, geralmente como nós nos defendemos. Foi a Eva, foi a serpente, foi a esposa, foi o marido. Jesus estava aqui ensinando. Eu quero me revelar a vocês. Se vocês quiserem fazer a minha vontade, eu vou amá-los e vou me revelar a vocês. Você tem usufruído dessa revelação do Senhor, igreja? Diante das incertezas da vida, dos sofrimentos que todos nós temos passado, das tristezas, os abatimentos, as tentações, as provas, todos nós devemos chegarmos diante de Deus, apesar da nossa inclinação para não fazer a vontade de Deus, e pedir: Senhor, renova-me, fortalece-me, capacita-me. Tenha plena certeza de que Deus irá responder: eu lhe dei o meu Espírito, Ele está contigo, Ele vai te dar condições de viver apesar das circunstâncias. Ele quer se manifestar. Para isso é preciso dispor a fazer a sua vontade. Deve fazer o que Paulo escreveu lá em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No início eu disse que, crendo em Cristo, seremos capacitados a viver diante das incertezas da vida. Crendo, porque precisaremos confiar, como os discípulos precisaram naquele momento de ausência de Jesus. Precisamos acreditar nas promessas de Jesus, no que Ele falou. O relacionamento com Deus vai ser determinante para o exercício da fé naquilo que Cristo falou diante das dificuldades da vida. Por exemplo, Mateus 18, ele disse que nunca os abandonaria, estaria conosco para sempre, todos os dias. É interessante que no grupo dos discípulos, dos apóstolos, tinha um que não havia entendido o que Jesus estava falando. Aqui no verso 22, disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te manifestarás a nós e não ao mundo? A palavra manifestarás, que em outra versão aparece revelarás, é a mesma palavra empregada várias vezes no Novo Testamento para se referir à ressurreição de Jesus. Lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias empregava a mesma palavra, manifestação, para indicar a manifestação do Messias às nações pagãs. A manifestação de Deus chegando com sua justiça e força para julgar as nações. Judas não, ou Iscariotes, conhecia a lei, os salmos, os profetas. A questão aqui é que ele não estava interpretando corretamente aquelas colocações de Jesus.
ele estava pensando que Jesus iria manifestar a eles aquela mesma manifestação que o profeta escreveu e que irá realizar contra as nações. É como se Judas, duvidoso, perguntasse para Jesus: o Senhor vai fazer isso conosco? Agora? Jesus esclarece para Judas, dizendo que ele estava falando da revelação do conhecimento do seu poder, seja na ressurreição, seja na vida, se fizer a vontade do Pai. Então é importante dizer que esse princípio não valeu somente para aqueles apóstolos, mas vale para todos nós hoje em dia. Deus tem propósito para as nossas vidas. Esse é um compromisso do Senhor contigo, caso tenha se apropriado da obra de Cristo. Ele quer que você saiba que você é seu filho, está garantido por Ele, não por você. A questão é que tipo de filho você é. O seu Jesus não está mais presente entre nós, em carne, em osso, presencialmente, mas seu Espírito está pronto a nos assistir, a nos amar, a se manifestar em nossas vidas, se queremos realmente fazer a vontade de Deus. Mas se formos indiferentes a isto, não ouviremos nada do Senhor. Cada vez mais a sua voz estará distante, cada vez mais Deus será um estranho para nós. Esses dias eu estava pensando, e se a pandemia nunca mais acabar? Será que muitos crentes nunca mais frequentarão o prédio onde o povo de Deus se junta para adorá-lo em comunhão? Muitos talvez não voltem por vergonha, porque acostumaram a ficar sem a comunhão com a igreja, com o povo, com a família de Deus. Eu sei que tem crente louvando a Deus em suas casas, levando Deus a sério, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho pelo telefone, internet, dizimando, mesmo não vindo à igreja. E o tesoureiro tem trabalhado muito bem nesse sentido também. Mas há também aqueles que estão gostando desta pandemia, porque de certa forma diminuiu as atividades e as cobranças de uma igreja devido às recomendações da vigilância sanitária. Mas muitos estão se sentindo como estranhos, como peixes fora d'água. O profeta Isaías chegou a comparar: o boi conhece o seu possuidor, mas vocês, pior do que aquele boi, me desconhecem. Que tipo de filho nós somos? O desafio é sermos filhos que nos apeguemos à vontade do nosso Deus e pratiquemos a sua palavra, dependentes do seu Espírito e da sua graça. No verso 27, Jesus está dando aqui uma injeção de ânimo diante da insegurança dos discípulos. Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Talvez Jesus estivesse se referindo ao fato de que o primeiro imperador romano, Augusto, construiu em Roma um altar à paz. Nesse caso, Jesus estaria ironizando que ele não estava oferecendo a paz que Augusto ofereceu. Ou talvez ele estivesse criticando o cumprimento muito comum deles, do povo judeu, a paz. Não estou oferecendo uma paz a vocês como o mundo oferece, um cumprimento de tradição que nenhum efeito tem na vida do outro. Era somente uma expressão, shalom em hebraico, a paz. Seria o mesmo que perguntar para a pessoa se está tudo bem com ela, mas sem o interesse de ouvir mesmo sobre como está a vida dela. Perguntar por perguntar. Jesus não estava oferecendo a paz com o mundo, porque o mundo está acostumado com o uso de expressões sem nenhum sentido. Jesus está oferecendo a paz perfeita à igreja. Ele dará a sua paz e o seu Espírito que capacitará você a fazer a sua vontade, a viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida marcada pela obediência a Deus é uma vida marcada pela paz de Deus reinando no seu coração, e que você é assistido para fazer a vontade de Deus. Que tipo de filhos somos nós? A intensidade do relacionamento de Deus
contigo depende da sua disposição de ser amado e de provar da manifestação de Deus na sua vida. Deus quer fazer isso. Deus não quer simplesmente que você seja parte da família dele. Ele quer que você seja um membro ativo, presente e participativo da vida dele. Que Deus em Cristo te ajude ou nos ajude a crermos nas suas palavras, na certeza de que Ele cuida de nós, não importando as circunstâncias. Ele é o que de mais seguro você pode ter nessa vida, ainda mais nesses momentos de pandemia. Que Deus nos abençoe. Amém.